Olá pessoal, aqui é o professor Micael. Estou trazendo o comentário de mais uma questão de análise combinatória da banca CESP. Essa questão tem 3 itens e se você quiser, você pode passar aí direto para o item 2 ou para o item 3, de acordo com a sua dúvida. Caso contrário, pode deixar o vídeo rolar, que eu farei o comentário dos 3 itens a partir de agora. Antes, vamos ler o enunciado da questão que diz assim: para o policiamento ostensivo e ininterrupto de uma cidade, o comando local estabeleceu a escala de 24 horas de plantão por 48 horas de folga para cada policial local e em cada plantão, por razão de segurança, determinou que nenhum policial poderia trabalhar sozinho. Com base nas informações da situação hipotética acima apresentada, julgue os 3 itens que se seguem. Olha só. Antes de comentar o primeiro item, observe 2 coisas muito importantes. Primeiro é o seguinte: o policial ele vai trabalhar 24 horas de plantão e logo após 48 horas de folga. Uma outra coisa importante no texto é que, por razões de segurança, o comando determinou que nenhum policial poderá trabalhar sozinho. Ou seja, pelo menos 2 policiais devem estar de plantão. Lembrando que um plantão de 24 horas, seguido de 48 horas de folga. E aí, a gente vai responder agora os itens 1, 2 e 3. Começaremos aqui pelo item 1. Eu vou subir aqui o slide para que o nosso item ganhe mais espaço. O item 1 diz assim: caso o comando local disponha de 12 policiais e 4 deles devam estar de plantão a cada dia, então, nesse caso, haverá mais de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe que trabalhará no primeiro dia. Vamos observar aqui algumas coisas do enunciado para a gente responder o item com mais segurança. Olha só, o comando local dispunha de 12 policiais. E o comando local também determinou que 4 deles devem estar de plantão a cada dia. O que a gente quer saber é se haverá mais de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe que trabalhará no primeiro dia. Vamos pensar assim: primeiro dia de trabalho. Precisamos selecionar 4 policiais para trabalhar. Eu faço uma pergunta para você. Se dos 12 eu escolho 4 para o plantão do primeiro dia, eu devo levar em consideração a ordem com que eu escolho os policiais? Ou essa ordem deve ser desprezada na hora da seleção? Pense comigo. Imagine que eu escolhesse para o plantão do primeiro dia o policial A, o policial B, depois o C e, por último, o D. Então, estaria aqui a minha equipe de plantão para o primeiro dia. A minha pergunta é: se eu escolhesse a minha equipe começando pelo policial C, depois pelo policial A, depois o policial D e depois o policial B, eu estaria com a mesma equipe de plantão ou uma equipe diferente? Percebe-se claramente que é a mesma equipe. Ou seja, nós estamos montando a nossa equipe com desprezo de ordem. Ou seja, a escolha será feita por uma combinação. E neste caso, combinação de 12, escolhendo 4. E aí, o nosso cálculo fica bem direto. Sem o uso do fatorial, nós temos 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E agora, a gente faz aquelas simplificações, olha só. 4 vezes 3 simplifica com 12. A gente também pode simplificar 10 por 2, que vai ficar 5. E agora, a gente termina a nossa questão. Assim, ó, 11 vezes 5, 55, que eu vou multiplicar por 9.
e o resultado vai dar 495. E assim a gente conclui que esse item é um item errado, pois nós temos uma quantidade inferior a 500. E aí eu posso aqui dizer com muita segurança que esse item foi um item errado. Beleza? Bastante simples o primeiro item. Vamos passar agora para o comentário do item 2. Deixa eu subir aqui nosso slide. Chegamos aqui, item 2. Agora vamos lá. O item 2 diz o seguinte: para que a escala atenda ao estabelecido, o comando local necessita de pelo menos 6 policiais. A minha pergunta é: o que significa a escala atender ao estabelecido? Você deve perceber que existem duas exigências feitas pelo comando. A primeira delas é a seguinte: nenhum policial trabalhará sozinho. E a segunda exigência é 24 horas de plantão e 48 horas de folga. Então, a questão quer saber se, atendendo essas duas exigências, se o comando precisa ter pelo menos 6 policiais. Então, eu quero que você pense da seguinte maneira comigo. Vamos analisar essa situação. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Temos aqui o primeiro dia de plantão. Como no primeiro dia de plantão um policial não pode trabalhar sozinho, o mínimo de policial que eu preciso são 2. Então, imagine você que eu teria aqui o policial A e o policial B trabalhando no plantão do primeiro dia. E aí, eles teriam trabalhado exatamente 24 horas. Automaticamente, esses camaradas devem descansar. E aí, chega o segundo dia, onde eles começam agora o período de 48 horas de folga, e aí vem o segundo dia, um plantão também de 24 horas, os policiais não podem trabalhar sozinhos, então eu vou precisar de mais 2. Vamos imaginar que foram os policiais C e D, que é o mínimo necessário exigido pelo comando. E aí, esses 2 policiais trabalham 24 horas e agora chega então o terceiro dia. O terceiro dia de plantão também terá duração de 24 horas. Aí veja só, viu? Nesse momento, aqueles camaradas que trabalharam no primeiro dia, eles ainda estão de folga, porque olha só, são 24 horas do primeiro dia, mais 24 horas do segundo dia após o seu plantão. Então, eu precisaria de outros policiais que não fosse o A e B e que também não seria C e D. Seriam, então, os policiais E e F. E aí, esses policiais trabalhariam 24 horas. E aí, se você perceber, agora somando 24 horas do segundo dia de plantão e 24 do terceiro dia, nós já fizemos 48 horas. E aquele grupo que trabalhou no primeiro dia, ele agora já pode voltar ao trabalho. Então, realmente, com 6 policiais, a gente consegue fazer o plantão obedecendo o estabelecido pelo comando. E a gente pode garantir que esse item é um item certo. Ok? Também foi um item muito fácil. Espero que tenha ficado claro. Vamos passar agora para o terceiro e último item. Eu vou subir aqui o slide, ganhando espaço, para resolvermos o terceiro item, que diz o seguinte, olha só. Considere que, entre os 12 policiais do comando local, sejam sorteados 2 prêmios distintos. Vou destacar isso, viu? 2 prêmios distintos. E que o mesmo policial não receba os 2 prêmios. Neste caso, existem mais de 100 maneiras distintas de se distribuírem esses prêmios.
Olha só, pessoal, nós já falamos isso em outras questões, mas vale a pena a gente destacar novamente. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é o seguinte: nós temos 12 policiais e nós vamos escolher um grupo de policiais, no caso 2, onde cada um receberá um presente. Essa questão pode envolver dois tipos de situações. Quais são elas? Primeira, se os prêmios fossem idênticos. Se os prêmios fossem idênticos, a ordem com que eu ia escolher as duas pessoas seria irrelevante. Por exemplo, vamos imaginar que cada policial fosse ganhar cada um uma camisa. A mesma camisa, tudo igual. Então, um policial que vai ganhar o prêmio, ele não está preocupado em ser o primeiro ou o segundo. Basta estar entre os dois escolhidos. Agora, se os prêmios são distintos, aí a gente deve levar em consideração a ordem. Isso configuraria, então, um problema de arranjo. Observe que, neste caso, os prêmios são distintos. Então, a gente pode fazer essa questão desse jeito. Vamos pensar assim. Nós temos aqui o primeiro prêmio. Depois, o segundo prêmio. E aí, olha só. Quando eu for sortear o primeiro prêmio, eu vou ter que escolher uma pessoa entre 12. Então, nós teríamos 12 possibilidades de escolha para o primeiro prêmio. Escolhido o policial do primeiro prêmio, para o segundo, nós vamos ter apenas 11 possibilidades. Ok? E aí, usando o princípio multiplicativo, basta a gente multiplicar 12 vezes 11, que vai dar exatamente 132. A gente encerra essa questão e podemos garantir que esse item é um item certo, porque nós conseguimos encontrar uma quantidade de maneiras que é superior a 100, ou seja, mais de 100 maneiras distintas. No caso aqui foram quantas? 132. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Um abraço, professor Micael, e até a próxima questão.